Um, dois, três. Tá pegando? Meu nome é Elza. Me chamam por aí, às vezes, nas rodas de viola, de Elza da Viola. E toco já há 25 anos e aprendi, comecei aqui na Fundação com o seu Zé da Viola, porque, na verdade, eu ouvia meu pai tocando quando era criança e aquele som ficava no meu ouvido e eu tentei violão, mas não consegui identificar aquele som que eu ouvia quando criança. Daí mudei para a viola e nunca mais deixei a viola. A viola continua sendo a minha paixão e inclusive está gravada no meu braço, porque é a paixão de muito tempo. A senhora aprendeu aqui na Fundação? Eu comecei, alguém me chamou, me convidou para participar de uma roda de viola que acontecia lá no Jardim Satélite, isso já na década de 90, eu acho. E a pessoa que me convidou falou, leva o violão, que lá tem um professor, e se você tiver dificuldade para tocar, ele vai ajudar você, porque eu tinha só noção ainda, não sabia tocar nada. Daí eu levei o violão, e era uma roda assim bem grande, aí todo mundo tocando, os alunos, e tinha um professor que era o Zé da Viola, o saudoso Zé da Viola. E aí eu ouvia o violão, ouvia a viola, mas eu gostava mesmo, era do som da viola, né? Porque eu lembrei que lá na infância, quando meu pai tocava, era aquele som que eu escutava. Aí eu falei para o seu José da Viola, olha, eu não quero mais tocar violão, eu quero a viola. Aí traz a viola que eu te ensino. E aí comecei com o seu Zé da Viola. São Zé da Viola, muito bom. E aí eu não sabia nada de viola, eu comecei a ler as cifras, né? Que o seu Zé ensinou a tocar as cifras, né? Que tem direitinho, Lá maior, o Ré e tal, aí o Sol. E aí ele foi ensinando as cifras e eu fui decorando as cifras. E dedicação, sabe? A gente tem que dedicar muito, tem que gostar e dedicar bastante. E aí fui aprendendo. Aí aprendi tudo com ele, assim, que ele me ensinou, que eu consegui aprender. Aí ainda falei assim, não, eu quero mais um pouco, além das cifras. Daí eu parti para as partituras, que eu também achava que era uma curiosidade que eu tinha. E aqui mesmo na Fundação tinha um maestro que dava aula numa orquestra, aqui nesse prédio ali da Fundação. E alguém nem falou que era uma orquestra, falou, vai lá que tem um maestro que ele é muito bom e ele vai ensinar você muita coisa. E de fato, quando eu cheguei eu até fiquei sem ar, porque eu conhecia só um pouquinho de cifras, né, que havia aprendido com o seu Zé, já fazia um tempinho, mas sabia só cifra, não sabia partitura. Daí comecei a aprender partitura com o seu Rui Tornese, que dava aula aqui um tempo, e aí fui para a orquestra. E a orquestra, assim, quando eu subia no palco, eu me sentia assim no céu, como se estivesse num outro mundo, um outro patamar, porque a música me invadia inteira e era muito bom, era muito bom. Daí eu fiquei com eles uns 3 anos, mas até então eu trabalhava ainda, e aí estava ficando um pouco puxado os horários, daí eu parei de tocar, mas eu toquei 3 anos com ele e também sou feliz por isso, né? Agora a viola em si, ela existe já há muito tempo, não sei se o Miguel falou, né? Porque existe desde o Brasil Colônia, a viola é um instrumento desde o Brasil Colônia, e antigamente colocavam tripas de carneiro nas cordas para tirar o som, né? Para fazer a viola. E ela não era muito divulgada, ela ficou um pouco escondidinha, né? Um pouco afastada. E é muito pouco tempo, né, que começou o pessoal tocar e divulgar e a gente se interessar mais pela viola, né? Tonico e Tinoco, em 1941, se não me engano, eles foram participar de um programa de calouro. E eram 3, né? Era um trio. Eles venceram, mas não fizeram sucesso.
porque a música sertaneja, a música raiz não era divulgada e ela não era aceita. Talvez assim, na época não desse assim, a mídia que o pessoal queria, o dinheiro que o pessoal queria que desse, né? Então ela ficou um pouco afastada. E depois de 5 anos, né, depois que eles fizeram esse show, aí eles lançaram o Chico Mineiro, né? Aí Chico Mineiro, sim, estourou, todo mundo queria ouvir Chico Mineiro. Aí depois veio Ted Vieira, com, né, Menino da Porteira, e vieram muitos outros, e estamos até hoje num patamar muito bom de viola, né? Quer tocar um pouquinho do Chico Mineiro? Chico Mineiro? Essa é uma introduçãozinha do Chico Mineiro. A viola tem 3 ou 4 afinações, eu conheço bastante, que a minha viola é afinada no Mi cebolão, mas tem outros, tem afinação em Ré, tem afinação Rio abaixo, tem outras afinações que eu não uso na minha viola, eu uso mais o Mi cebolão. Então, às vezes, quando você vai tocar em algum lugar, aí você chega e tem 3, 4 violeiros tocando, e aí você fala assim, nossa, tá, a gente como que faz para conseguir tocar? O pessoal acha que se você chegar numa roda de viola, você toca a viola, você consegue tocar. Não, porque a afinação, cada um tem uma afinação. Se você faz o teu estudo tudo numa afinação em Mi cebolão, é quase impossível trocar na hora ali tudo e fazer tudo na hora, entendeu? Então, quando alguém pergunta se vai tocar viola, eu vou, que afinação que vocês usam? A gente usa o Mi cebolão. Então, é a minha, né, é o que eu entendo. Então, eu vou tocar em Mi cebolão. E sobre a afinação, eu acho que é isso. E a afinação do Mi, né, que é o mais melódico, é assim, porque a música está ligada ao amor, né? A música está ligada ao amor quando a pessoa, né, tem a sua amada, queria cantar para a sua amada, então o Mi ele é mais alegre, né? Porque se você tocar em outras afinações, eles são mais tristes, então o Mi toca mais o amor, canta mais o amor. Então eu gosto mais do Mi, gosto mais de tocar em Mi. E naquela época lá que você estava aprendendo, você tinha outras mulheres também aprendendo? Sim, tinha, mas é assim, o instrumento não é fácil, tá? Porque às vezes a pessoa pega um instrumento, acha que consegue chegar lá, pegar um instrumento e tocar, não é. Você não consegue tocar assim de imediato, você consegue tirar som, mas tocar mesmo, conhecer, ler uma música, você precisa de muito estudo e muita dedicação, muita dedicação. Então a maioria das mulheres, né, começam a tocar e aí tocam uma musiquinha, ah, não é isso que eu quero não, e já desiste, né? O Seu Zé era aquela pessoa maravilhosa, ele conseguia cativar às vezes muito mais pelo coração do que pela viola, e tem bastante, né? Várias mulheres que fizeram o curso e continuaram. Eu fui, acho que uma delas só que continuou, não conheço mais ninguém que foi. Mas eu já tinha na cabeça, né? Eu tinha o som da viola aqui na minha cabeça, do meu pai, porque quando eu era menininha, faz um tempão, né? A gente não fala a idade, mas eu fugia de casa atrás do meu pai, que meu pai dançava catira, e era o som da viola e da sanfona. Mas mas mulher não podia, minha mãe não podia deixar uma menina acompanhar os homens para ver a catira, dançar a catira com o pai. Então eu fugia, ia atrás do meu pai e ficava ouvindo de longe o som da viola. Então isso está na minha cabeça, está na minha alma. E aí eu acho que quando eu descobri o som da viola, aí ninguém mais segurou. Então é raiz mesmo, raiz da viola, a música da viola. Mas assim, eu toquei muitas músicas para catira, eu não cheguei a dançar catira, mas já estudei várias músicas que dá para o pessoal dançar a catira. Eu toco na Folia de Rei, já há 8 anos que eu toco na Folia de Rei. E lá eu aprendi também bastante coisa, e inclusive uma curiosidade. Eu era curiosa, e vou falar para você, que eu chegar, por que o pessoal usa esse monte de fitas penduradas aqui? Eu tinha uma curiosidade danada de saber
Daí eu descobri que a música, a viola está ligada em muitas regiões ligada à religião, né? Era comandado pela igreja, a igreja que comandava. E as fitas simbolizam os Jesus, Maria, os três reis magos. Então são, né, personagens da Igreja Católica. Aí eu descobri que as fitas, por isso ela está ligada à folia de Santo Reis. É muito interessante isso também. Eu costumo nas minhas rodas de viola, quando eu estou tocando bastante, quando eu chego, a primeira coisa que eu faço nas rodas de viola, eu conto a história de São Gonçalo. Eu não sei se vocês conhecem a história de São Gonçalo. Conta? Tá bom, prazer. Então, São Gonçalo é da igreja, como eu havia falado, a música é tudo da igreja, que deu origem com os monges, né, beneditinos. E São Gonçalo era um padre que dirigia uma igreja, assim, muitos anos atrás, que eu não vou digitar a data, mas bem antigamente. E antigamente as meninas casavam de 12, 13, 15 anos, e quem passasse dos 15 anos já era considerado solteirona, ficou para a titia. Então, São Gonçalo tinha dó daquelas meninas que ficavam com 16, 17, 18 anos e não conseguiam se casarem. Aí ele ia para a praça, ele levava a viola, ele ia na praça e fazia assim, como se fosse um bailinho na praça para ver se aparecia algum pretendente para essas moças que já estavam consideradas já solteironas. Mas ele achava que aos olhos de Deus isso não estava certo. Então o que ele fazia? Ele punha prego na sola do sapato dele. Então quando ele terminava o forrozinho deles, assim, ele estava com os pés, né, todos sangrando, porque feria com o prego, que ele colocava para se purificar, porque ele achava que aos olhos de Deus ele estava fazendo uma coisa errada, que é um pecado, cometendo um pecado. E daí o nome é São Gonçalo. Então eu costumo contar isso nos primeiros momentos que a gente vai para a roda, porque é uma curiosidade, né, que é bom todo mundo saber, né, como que surgiu a história do São Gonçalo. Dizem que ele é o padroeiro dos violeiros também, né? Então, por isso, porque... Casador das velhas, né? Isso, Mas casador eram das velhas. moças. Eram moças, 16, 15, 16, 17 anos, que ele achava que já eram solteironas. Pois é, não fazia? Não. Não? Ai, que bom. Então vou contar mais uma curiosidade, pode? Contar sobre as notas. Então, as notas que eu comecei a estudar na partitura, né? Eu não tinha a menor noção também do que seria um dó, um ré, um mi, um fá, não tinha noção nenhuma. E aí comecei a tocar e comecei a ir a fundo, sabe? Porque quando eu começo o negócio, vou a fundo, comecei a estudar por que o dó, por quê. Então o dó, naquela época lá dos monges, né? Era considerado assim, tocava-se um dó, muito dó, para te dar paz. Quando uma pessoa estava precisando de paz, os monges tocavam, né, a escala do dó para poder dar paz para a pessoa. Aí veio o dó, né? Aí o mi é a força do amor. Então, né, força do amor que dá para as pessoas. Aí criou-se o mi. Depois veio o sol amarelo, o sol consolidou o mi e o dó. Aí então foi surgindo assim, e a maioria foram tirados do hino São Francisco, né? Do hino São Francisco que eles tiraram as notas musicais. Isso também é uma curiosidade que talvez o nosso amigo não tenha lembrado para falar. Ele gosta de cantar calma. Acho que todo violeiro gosta, né? Todo violeiro gosta de cantar. A maioria é mentira, viu, Marcela? Tem fama, né, que o violeiro canta mentira. Então eu nasci na roça. E meu pai e minha mãe, aqueles mineiros bem tradicionais, né, que não deixavam tocar viola e tal. Aí você faz assim, passa por situações que você vê que é só na roça mesmo que acontece. E às vezes eu conto casos assim, que eu via lá na roça, fatos reais, por exemplo, como uma cobra mais malvadinha, consegue pegar uma ranzinha e tal, que ela fica, né, paradinha, assim, e vai atraindo. E o bichinho vem chorando, chorando e entra na boca da cobrinha.
Então eu conto esses fatos, eles falam assim, "Ah, isso é coisa de violeiro, sabe? Mas não é, são fatos reais, são coisas que aconteceram mesmo, né? Por exemplo, que cobras, tu conta a história também, né, mãe? Cobras que correu atrás do meu pai, a gente tinha, meu pai trabalhava com olaria, com argila, né? E aí tinha que atravessar um campo bem grande como esse aqui para ir para o olaria. E no meio desse caminho, ele encontrou um buraco de cupim e dentro desse buraco tinha uma cobra, né? Um urutu, que quando viu o meu pai, ele pulou dentro daquele buraco lá. Aí meu pai passou e o urutu ficou lá. Meu pai tentou até tirar eles lá, porque era caminho, mas não conseguiu, porque ele se escondeu bem, então meu pai não matou. Mas meu pai andava com aquele facão pendurado aqui, e o meu pai deu uma facãozada nele, pegou a pontinha do rabo dele e cortou a pontinha do rabo dele. Depois, sabe o que ele fazia, Marcelo, para o meu pai? Todas as vezes que o meu pai passava ali, ele corria atrás do meu pai. E uma vez estava chovendo, e meu pai usava aquele chapéu de palha bem grandão, assim, para se proteger do sol, da chuva. E uma vez a gente viu o meu pai correndo. Aí nós perguntamos por que corre. Aí ele falou que o urutu vinha vindo correndo atrás dele. E ele sabia que era o mesmo porque a pontinha do rabo dele estava cortada. Então, eu contava isso, fato real, tá? Mas pessoal, é história de violeiro, isso aí é coisa de violeiro. Não é, foi fato real, realmente. Mas aí eu aproveito esses casos, assim, os da viola na parede, né? Que eu te contei ali fora. Coisas que aconteceram de verdade, que parece conto de violeiro, né? Mas é real, mãe. Agora eu acredito mais ainda. Então, e meu pai sabia que era, e o bicho é tão bravo, né? Que ele marcou que foi o meu pai que cortou a ponta do rabo dele. Inteligente, né? Bravo e inteligente. E ele correu atrás do meu pai um pedação. E aí só não pegou meu pai, sabe por quê? Porque eles ficam muito rápidos também quando estão bravos, né? Porque o vento jogou o chapéu dele no chão. E aí ele caiu em cima do chapéu e enrolou em cima do chapéu. Foi por isso que não picou meu pai. E nós moramos lá há muitos anos e nunca fomos picados de cobra, nunca fomos picados de nenhum bicho, porque eu acho que isso aí é o Senhor Deus guardador, né? Que nos guardou, porque tinha muito bicho bravo. São Bento, né? E São Bento, isso mesmo. Conta essa história da viola na parede. Ah, viola na parede? Conto. Eu não vi. Não viu? Não, então, nas rodas de viola eu costumo contar alguns casos, não sou igual o Miguel, não, mas eu conto alguns fatos, né? Como esse da cobra, esse que também vou lhe contar, que também foi coisa assim que realmente aconteceu, mas aí entra como história de violeiro e tá tudo certo também. Bom, da história da parede, tinha um fazendeiro, né? Que era rico, muito rico e gostava muito de viola. Então, e ele tentava, mas não conseguia tocar muito. E ele tentava e nunca conseguiu. Aí ele morreu e a viola dele ficou pendurada numa das salas da fazenda. E aí foi, né, foram convidadas várias pessoas e uma roda de viola para cantar nessa fazenda. E quando chegaram lá na fazenda para tocar, aí colocaram os violeiros, mostraram a casa, deram os quartos, uma fazenda muito grande e tal, deram os quartos para todos eles, ninguém quis dormir na casa. E quiseram dormir no celeiro, na casa onde dormem as vacas, né, as vacas premiadas e tal. Aí ninguém tinha entendido, porque ninguém queria dormir dentro da casa. Aí, certa hora da noite, tinha um violeiro lá que fugiu à regra, porque os violeiros não bebem, tá? A maioria não bebe. E esse um bebeu, passou um pouco do limite, ficou meio bêbado. Daí falou assim, eu não vou dormir aqui no meio, na cama das vacas, eu vou dormir lá dentro, tem um quarto lá dentro, vou dormir naquela sala grande, quentinha lá, porque tá frio. Daí os violeiros falaram, não vá não, porque essa casa aqui é famosa, todo mundo fala que ela é mal assombrada, porque a viola toca de noite. Ela, quando chega umas certas horas que apagam as luzes, a viola começa a tocar sozinha na parede. Ninguém quer ir dormir lá, por que você vai? Aí eu falei, estou meio bêbado mesmo, não estou enxergando nada, eu vou dormir lá dentro, aqui está frio e tal. E foi, né, dormir na sala. Aí
deitou lá na sala, apagaram-se as luzes, e aí de repente a viola começou a tocar. Começou a tocar, mas ele estava bêbado, né? Meio chumbadão, meio bêbado. Aí falou assim, mas que coisa é essa? Essa viola tocando aqui na minha cabeça. Como assim essa viola tocando aqui na minha cabeça? Eu vou tirar essa viola. Foi lá na parede, catou a viola e jogou a viola em cima do sofá. Ele ficou com medo também, estava bêbado, mas nem tanto, né? Aí quando ele jogou a viola em cima do sofá, saiu várias baratas de dentro da viola. Então, a viola, quando ela está muito afinadinha, conclusão da história, ela, se passar qualquer coisa, ó, se você relar que ela toca. Eram as baratas que andavam nas cordas e tocavam e todo mundo tinha medo. E acabou a lenda da casa mal assombrada. Como que é isso de ser mulher e violeira? Como é que você é recebida? É. Como é que é isso? Então, quando eu era mais jovem, era impossível, nós não podíamos tocar viola, que era instrumento masculino, e não podíamos. Mas, graças a Deus, depois de 1940 para cá, as coisas ficaram bem livres, né? E tem várias mulheres que tocam, inclusive a gente tinha um grupo só de mulheres, que nós tocávamos na Zona Sul, e tocamos em muitos lugares, só mulheres, e muitas delas muito boas, tá? Eu sou só um pouquinho, eu sei um pouquinho de viola, mas estudo há 25 anos, mas sei pouco. Tem gente que nasce com o dom, né? Que fala também que nascem com o dom, não sei se é isso, porque um pouco você tem que pegar e estudar como qualquer outra coisa, né? Se você falar, olha, eu quero subir nessa árvore, um dia você consegue, porque se você vai estudando como que vai fazendo, e você consegue subir. E é a mesma coisa no instrumento, se você começa a tocar e gosta e quer aprender, você vai tocando e aprende. E as mulheres, de umas 50, às vezes sobram 5, e as 5 tocam e vão para frente, e eu devo ser uma das 5, tá, que toca. E é tão bonito quanto o que o homem faz, porque não faz diferença nenhuma tocar por homem, tocar por mulher, é um instrumento, né? A música raiz conta a história, né? Não é uma música como hoje, que eu olho para a Mayra, olho para a Marcela, para o Lucas e me inspiro e escrevo uma letra. Não, ele contava uma história que aconteceu com o Lucas, uma história que aconteceu com a Mayra, uma história que aconteceu com a Marcela. A música raiz é assim, né? Ela é assim. Então, hoje em dia está diferente, mas antigamente... E o machismo existia, né? Existia muito e a gente corta, tira, simplesmente tira. E tem várias mulheres, viu? A gente poderia até convidar outras mulheres para vir comigo. Da próxima vez a gente pode fazer uma roda só de mulheres aqui, tem várias. Mas até hoje, viu, Lucas? Ainda existe assim, quando chega a mulher fala assim, será que ela toca mesmo? Sabe? Até hoje, ainda alguém fala, será que ela toca mesmo? Aí você tem que mostrar um pouquinho pelo menos, né? Que você toca. Aí eu, nossa, ela toca mesmo. E às vezes acontecia muito assim de você estar tocando, não sei se está respondendo a sua pergunta, Lucas. Você está tocando e o pessoal joga coisa para você, sabe, no palco, joga flor para você, vem conversar com você, pedir telefone. Mas assim, a violeira tira isso, porque a pessoa não está apaixonada pela violeira, é o som da viola que cativa. Então a pessoa mistura, né? Aí pensa que a Marcela está tocando lindo, é a Marcela, a paixão é a Marcela, mas não é a música. Então a gente tira de letra, sai de fininho, sorri e vai embora, de boa, de boa.